Bom, vamos direto ao ponto nesta nossa análise e encarar uma realidade inegável. Hoje em dia, e projetando aí para 2026, construir um arranha-céu imponente ou rasgar a terra para uma nova linha de metrô não é mais só sobre mover toneladas de aço e concreto. É, na sua essência, sobre empilhar dados. E o contraste aqui é absurdo. Pensa bem, se a fundação desses dados que a gente está empilhando estiver podre, o projeto inteiro pode colapsar, literalmente e figurativamente. É aquela falha silenciosa, sabe? Aquela que drena bilhões do orçamento antes mesmo do primeiro trator ligar o motor no canteiro de obras. Seção 1. O desafio dos dados. Fundação nebulosa. Sabe quando um osso quebra e um raio-x limpo já mostra exatamente o problema? A precisão médica é quase binária. Mas quando uma mega obra falha, o diagnóstico nunca é simples assim. Desembolar uma teia caótica de dados desconexos vira um ralo financeiro gigantesco. Equipes inteiras perdem meses nessa caçada impossível só para tentar achar a origem de uma informação. E é exatamente aí que brilha a solução trazida pelos rascunhos da norma ISO 1960 para 2026. A modelagem 3D, o famoso BIM, é tirada daquele pedestal de asserção desenho bonito e passa a ser um processo de dados extremamente estruturado. Tudo gira em torno de um ciclo contínuo de planejar, fazer, checar e agir, o PDCA. O foco principal muda totalmente. Não é mais sobre o desenho em si, mas sobre a gestão rigorosa de cada dado por trás dele. Seção 2. A hierarquia da informação, atores e papéis. Para entender como essa máquina roda, a analogia de uma orquestra sinfônica é perfeita. A parte contratante é a dona do teatro, a galera que assina os cheques e define a acústica. Mas o maestro, que seria a contratada principal, e os músicos lá na ponta, que são as partes contratados, esses sim são os atores que efetivamente leem as partituras e geram os dados reais do dia a dia. O pulo do gato aqui é o seguinte: a norma proíbe que a criação da informação fique engarrafada no topo da pirâmide gerencial. Ela empurra a responsabilidade dos dados lá para baixo, para o exato nível técnico onde eles precisam ser produzidos. É uma regra minimalista e direta que simplesmente elimina aquele caos perigoso de versões desatualizadas rodando soltas pelo campo de obras. Seção 3. O ambiente comum de dados, ou CDE. Mas onde essa orquestra toda toca junto para garantir que estão lendo a mesmíssima partitura em tempo real? No CDE. E olha, é vital ter clareza nisto. O CDE não é um software que a gente compra na prateleira, nem muito menos uma pasta de rede compartilhada glorificada. É uma estrutura operacional rigorosa, onde a informação só viaja atravessando estados absolutamente controlados. Entender a jornada desses 5 passos muda tudo. Imagina uma equipe projetando o ar-condicionado. Eles começam no estado em andamento. Ao sentirem confiança, movem para compartilhado. É nesse ambiente que os conflitos virtuais, tipo uma tubulação atravessando uma viga de concreto estrutural, são detectados e rejeitados. Tudo isso acontece muito, muito antes de qualquer arquivo chegar no estado publicado e descer para execução na obra. A diferença mecânica é brutal. Ao contrário daquela velha gaveta de papéis soltos onde qualquer um arrasta e solta arquivos, o CDE age como um cofre de banco biométrico. Ele exige assinaturas digitais afirmativas para qualquer mudança de status. Isso cria uma impressão digital irrefutável e com validade legal para cada aprovação feita no projeto. Seção 4. Containers e metadados. Lembra como os containers marítimos revolucionaram a logística global padronizando tamanhos para evitar a mistura caótica de sacas de café com barris de óleo? A ISO 19650 faz o mesmo no digital. Ela empacota modelos 3D, relatórios e vídeos de drones em containers idênticos. O sistema consegue mover e classificar o pacote inteiro apenas lendo as etiquetas externas, que são os metadados. Só que, para essa máquina não travar, existe uma regra minimalista fundamental sobre a profundidade dos dados. O objetivo é evitar a entrega de pouca informação, claro, mas principalmente evitar os excessos. Ninguém precisa modelar em 3D a textura microscópica das ranhuras do parafuso de uma porta. Fazer isso geraria gigabytes de lixo digital e simplesmente travaria os tablets e computadores de quem está lá na ponta trabalhando na obra. Entendendo esse fluxo, fica nítido que estamos falando de uma engrenagem de gestão auditável de 9 etapas. É um ciclo feito para ser repetido. O propósito financeiro aqui não deixa dúvidas. É erradicar as incontáveis horas gastas consertando dados corrompidos e, de quebra, blindar o projeto contra litígios gigantescos, já que a autoria de tudo está devidamente registrada. Seção 5. O futuro do gêmeo digital. Informação do ativo.
Tudo isso culmina numa mudança absurda de paradigma econômico. A grande entrega, afinal, não é mais apenas o prédio físico de concreto inaugurado com festa. O projeto entrega também o seu gêmeo digital, o modelo de informação do ativo, ou EIM. É essa contraparte virtual que vai garantir que, daqui a 30 anos, uma equipe de manutenção consiga modernizar a rede elétrica inteira com precisão cirúrgica, sem precisar quebrar paredes às cegas. E para fechar nossa análise, fica uma provocação para o futuro bem próximo. A inteligência artificial está avançando muito rápido. Conforme essas IAs começarem a analisar autonomamente os vídeos de drones e a mover arquivos de um estado para o outro no CDE, como a arquitetura legal da ISO vai se sustentar? Será que a infraestrutura global está pronta para o momento em que as máquinas, e não os humanos, assinarem as aprovações publicadas? É uma reflexão fascinante para a gente acompanhar de perto. E com essa encerramos a nossa imersão de hoje.